Eu quero que você leia comigo um dos salmos que eu mais leio e mais cito, e porque ele, entre outras coisas, ele também é central no ensino dos apóstolos, no ensino do Evangelho. Está explicitamente mencionado como algo que carrega uma essencialidade de compreensão da graça de Deus, que é o Salmo 32, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Esse é o ser feliz. O pecado, a iniquidade estão cobertos, perdoados, está consumado, e ele crê. Bem-aventurado o ser humano a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não porque ele seja um indivíduo impecaminoso, não, é porque na graça de Deus, não por obras, mas pela fé, ele foi justificado porque creu na misericórdia de Deus. Por isso ele é aperfeiçoado segundo a justiça de Cristo Jesus. Todavia, se a gente tenta lidar com isso sem esse entendimento, a gente fica só diante da certeza do absoluto de Deus e somos esmagados. Porque enquanto eu calei, fechei, não quis tratar dos meus pecados, até os meus ossos se envelheceram. E eu gemia angustiado. Os meus suspiros eram angústia, porque eu calava os meus pecados e fugia de tratá-los na luz. Porque o que me vinha à alma era como se a mão de Deus pesasse de dia e de noite sobre mim. Tamanho era o meu tormento, e a minha força foi perecendo, o vigor da minha alma, da minha mente, do meu espírito, foram perdendo a vitalidade. Até que um dia eu acordei, eu caí em mim e confessei a Deus o meu pecado. Sem titubeio, sem escamoteamento, chamei pelo nome sem nenhuma vergonha. E a minha iniquidade, conhecida por mim, iniquidade às vezes nem sempre aquela que eu realizo, mas sempre aquela que eu penso, sinto, em relação à qual me emociono, ou a iniquidade que seja na minha vida caracterizada pela minha omissão, sabendo bem que deveria fazer e podendo realizá-lo, não o fazendo e não o realizando. Nesse dia, todavia, eu vim para a luz e confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei. Então, foi quando eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Quando eu comecei a pensar isso, quando essa luz me iluminou, quando esta primeira vontade nasceu dentro de mim, e eu disse: confessarei, não tinha ainda nem começado a confessar, tinha apenas tomado a decisão de o fazer, e tu, estranhamente, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Apenas quando eu confessei com a boca: sou um pecador e confessarei a Deus a minha transgressão, recebi na mesma hora o teu perdão. Ora, sendo assim, tão maravilhoso, tão instantâneo, tão gracioso, todo homem piedoso, todo homem humano, todo homem sincero, todo homem quebrantado, todo homem verdadeiro,
se aproximará de Deus e fará súplicas, em tempo de poder encontrar a Deus, porque sabe que na presença de Deus não há a moléstia de nenhum castigo. O que existe é essa certeza de que o ente quebrantado já está perdoado. Com efeito, quando transbordarem os conflitos, os dilúvios, as tribulações, não atingirão a tal pessoa que no coração carregue a paz dessa convicção e o compromisso dessa entrega. Ó Deus, Tu és o meu esconderijo. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação no meio da angústia. Tu me preservas, Tu me proteges, Tu me guardas e me cercas. No meio de todas as coisas, Tu colocas ainda em mim alegres cantos de livramento, cantos de esperança, certezas de portas abertas. Assim me diz Deus, quando eu assim me coloco diante dele, ele me fala e me diz: instruir-te-ei e te ensinarei pessoalmente o caminho em que tu deves seguir. Sob minha instrução, sob o meu ensino, porque tu andas quebrantado e disposto a submeteres-te ao caminho da vida, eu te instruirei e eu te ensinarei como tu deves viver. E sob as minhas vistas, o meu cuidado, o meu olhar, eu vou te dar conselho, conselho após conselho, para que tu andes segundo o conselho da vida e não da morte. Mas tu, não endureças o coração, não sejas como o cavalo, ou como a mula, sem entendimento, que só obedecem no chicote e que se fazem domar. Não. Tu não tens que ser um ente do chicote nem do domador. Tu tens que ser uma pessoa do entendimento, da consciência e da obediência sábia. Tu não precisa de freios e de cabrestos, de leis, nem de homens, nem de controladores da tua vida. Tu não és um cavalo, nem uma mula. É nisso que querem te transformar, em cavalo e mula, para que tu andes sobre freios e cabrestos de homens que te dominam. Porque de outra sorte tu dizes: se eu não estiver controlado, eu não obedeço. Mas o Evangelho não quer fazer de você um cavalo e uma mula. Ele quer fazer de você uma pessoa lúcida, consciente, que lide com Deus, que deixe diante de Deus os seus equívocos, pecados e iniquidades e aprenda a instrução, o ensino, o caminho que se deve seguir e escolha a vereda do conselho da vida. Muito sofrimento, no entanto, terá de curtir o idiota, o burro, o insubmisso, esse ser que se deixa sequestrar pela vontade alheia, que vive como um cavalo ou uma mula, respondendo a impulsos. Esse vai ter que sofrer demais na vida. Mas aquele que dá razão a Deus, aquele que confia no ensino, na instrução, no conselho, no Evangelho, não. Esse a misericórdia o assistirá, a bondade de Deus o cobrirá e todas as coisas cooperarão para o seu bem. Por isso, todos os que escolheram não ser cavalos e mulas, nem andar sobre freios e cabrestos, mas deixaram os seus pecados, creram pela fé que estão justificados e perdoados e que Deus já não lhes atribui iniquidade, que quando estejam em contradição confessem e em confessando tomem posse do perdão, esses
terão prazer diário em se deixarem constranger pelo amor de Deus e andarem segundo o conselho da vida. Esses estarão seguros quando transbordarem as muitas águas. Esses que escolhem de Deus e em Deus o seu esconderijo é que são preservados nos dias da tribulação. Esses que colocaram o instinto do bicho sob o comando da instrução, da sabedoria e do conselho de Deus e fizeram a boa escolha, e que vivem como gente e não encabrestados, esses poupar-se-ão de muitos sofrimentos, porque confiando na palavra e dando razão ao Evangelho, experimentarão que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, todos os que têm essa fé e essa esperança, todos os que caminham com essa simplicidade de coração, que sobre vós venha a alegria, que sobre vós venha a exultação. Em nome de Jesus, na sua vida. Senhor, que cada um em cada momento, cada um que se identificou com fases distintas na leitura dessa palavra simples e perpétua para o coração humano, que cada um deles responda conforme tem que responder agora e atenda a palavra que vem da tua boca. Em nome de Jesus. Amém. VNV TV, o canal é você.